Então, pessoal, retornando às nossas aulas, vamos começar agora com o conjunto de aulas número 10. O que é isso? São as aulas sobre armazenadores, bateria e célula combustível, tá? Ok? Vou explicar melhor a diferença entre uma e outra durante as aulas, tá? Hoje nós vamos começar mais com um preâmbulo geral sobre alguns aspectos da célula combustível e eletrodos porosos, tá? E na próxima aula nós vamos começar a refinar a teoria que tem por trás, a teoria mais básica, como é que faz a modelagem de célula combustível, depois como é que faz a modelagem de baterias de fluxo de íons, que a gente chama de fluxo redox, né? E também de baterias de intercalação. Então hoje vai ser mais algumas questões que eu vou falar aqui, principalmente o seguinte: o aluno iniciante às vezes ele acha que eletrodo poroso que usa em armazenadores é tudo igual. Eu vou mostrar que a diferença fundamental que existe, tá? Devido a alguns ter eletrólito sólido, tá? Conduz próton, conduz o íon oxigênio 2-, né? A gente vai ver. E quando ele é poroso, ele está todo permeado pelo eletrólito líquido. A gente quer fazer isso. Então, vou chamar essa aula número 10 de teoria básica e modelagem de conversores, embora a modelagem não vai ser falada hoje, talvez na próxima aula, tá? Então, e conversão de eletricidade em fuel cells, né, que é a célula combustível, constituída de eletrodo polimérico, tá? Que a gente vai ver como polímero tipo Nafion, né? E óxidos em altas temperaturas, ou seja, alguns tipos de óxido, quando aquecido, ele cria no seu meio uma comunicação entre os sítios, vai ver depois como isso, tá? Que é na geração de ausência, tipo de vacância, e ele transporta oxigênio 2-, que é o ânion óxido que fala, né? Então, o que seria os aspectos gerais de modelagem dispositiva eletroquímica, que nós vamos ver na próxima aula? Só para adiantar aqui a questão da didática. Esse aqui é meio que uma emenda, sabe, do que nós vamos falar sobre célula combustível. Então a gente tem que ter um conjunto completo de equações, tá? Onde a gente vai ter as variáveis da corrente, a concentração de bulk das espécies reduzida oxidada, potencial da célula, constante cinética heterogênea, ou aqui está faltando também o I0, né? Nossa corrente de troca, tá? O sobrepotencial de ativação, transporte de massa, coeficiente de transporte de massa. Então essas são as variáveis que costumam caracterizar o modelo, né? Aí nós podemos ir por esse caminho no fluxograma, ou seja, quando a influência de potencial não vai ser importante, desconsidera. Chamei que delta igual a zero. Não é que delta vai ser igual a zero, é que nessas equações não vai considerar o x de potencial. É isso que eu quero dizer aqui, tá? Vamos ter as equações da difusão convectiva. Tem que ter acesso a eletrodo de suporte, como a gente viu nas aulas passadas. Agora o aluno tem que institutar aquelas aulas passadas, quem não viu, né? Ok? Sobre imigração, difusão, convecção, por aí vai, né? Com as soluções da lei de Fick, né? E as leis de Fick do transporte, ok? Então essa seria uma primeira modelagem. E terminando em correlações de transporte de massa e modelos convectivos e corrente limite. Certo? Se for pelo outro caminho, vou por esse caminho aqui. A gente pararia nas equações de difusão convectiva e sistemas binários. Então não tem acesso a eletrodo de suporte. Tem um eletrodo, o próprio eletrodo que está sofrendo oxidação, redução, é a espécie eletroativa. Aí complica bastante, tá? Esses são os casos mais complexos, tá? E aqui seria um outro caminho do fluxograma, onde ΔC igual a zero, ou seja, onde não se considera variação de concentração. Ok? Então aqui nesse caso não teria aqui a migração a desconsiderada e aqui a difusão a desconsiderada. É isso que significa, tá? Então aqui não tem migração e aqui não tem, ou seja, a referência campo elétrica desconsiderada, e aqui não tem difusão. Então a gradiente de concentração é desconsiderada. A famosa solução da equação de Laplace, né, onde as variáveis seriam potencial, constante cinética e na ausência de fluxo. Se eu pegar um livro de engenharia, isso aqui está muito bem explicado no livro do Fuller Harp, que eu citei na ementa da disciplina, né? Na aula sobre ementa. O caminho lógico de seguir é 1, 2, 3, 4, 5. O grau de complexidade vai variando, mas a lógica é maior. Tá, okay. Isso aqui é só para mais dar um norte. Depois no final, vou mostrar as equações-chave que a gente resolve alguns problemas, tá? Bom. Tópico B, depois falar o que são as figuras, os parâmetros principais, são os tipos de eletrodos utilizados no dispositivo eletroquímico. Vamos chamar aqui de eletrodos planos lisos. Pode ser cilíndrico, pode ser esférico, tem que ter algum tipo de geometria especial que o campo elétrico entre o eletrodo e o contetor seja
muito simétrico, né? Plano liso, placas paralelas, cilíndrico, um cilindro circular em torno de uma camisa cilíndrica, campo elétrico, radial. E esférico, ok? Que é o caso do eletrodo, por exemplo, do alternador de mercúrio que a gente tanto falou, né? O material costuma ser inerte, tá? Ele não reage com a espécie que está sendo reduzida ou oxidada, tá? Ele pode ser estacionário, como era o caso do Henry Mercury Electrode, eletrodo de eletrodo de gota pendente, um eletrodo de platina, um eletrodo de carbono vidro polido, por aí vai, né? E pode também ser rotatório, igual eletrodo rotatório. Você tem uma placa do material inerte, por exemplo, um disco de platina, um carbono vidro que gira e garante as condições de fusão, né? Condições laminares de transporte de massa, onde a camada de fusional fica dentro da camada de Prandtl, que é a camada que tem as linhas de convecção, né? Isso está muito bem explicado no livro do Bart Faulkner White. Okay? Bom, para que servem esses eletrodos, professor? Os eletrodos são ideais, feitos de material caro, tipo platina, às vezes ouro. Não? É para estudo fundamental de cinética, mais para estudo de mecanismo de reação, para poder estudar reações de esfera externa, que não tem mecanismo, né? E reações de esfera interna, que tem mecanismo, quebra de ligações, formação de ligação. Então, para estudos fundamentais. Bom, e na prática? Na prática, a gente tem, por exemplo, na produção de oxigênio, de hidrogênio, de cloro, por aí vai, né? Os eletrodos que evolvem, né? Que desprendem, né? Gás, né? Que produzem gás, né? Chama Gas Evolving Electrodes. Eu coloquei essa palavra aqui, eu não gosto muito de angloxismo, não, é porque se o aluno quiser fazer a pesquisa na internet, ele vai achar mais material se ele escrever desse jeito aqui, tá ok? Em vez de eletrodos produtores de gás, tá, por exemplo, tá falando mais iniciante. Então, você tem um coletor, você tem, por exemplo, material suportado no eletrodo, por exemplo, a cloro soda. Uma mistura de titânio, costuma ser em torno de 70%, 30% de óxido de titânio, né? Mais 70% de, desculpa, mais 30% de óxido de rutênio e alguns aditivos, né? Para produzir cloro. O que acontece? Você vai desprender o gás, né? Que é o cloro. Só que você tem a nucleação das bolhas. Então vai ter uma parcela do eletrodo, em condições dinâmicas, obviamente, cobertas por bolhas. Bom, então você diminui a área do eletrodo, porque onde tem bolha, ali a constante dielétrica varia absurdamente, é isolante praticamente, a bolha de gás, né? E a hora que ela vai para o eletrólito, você vai tirar, por exemplo, NaCl 3 molar, desculpa, NaCl 3 molar e meio ácido, e substituir por bolha, que é praticamente isolante, para mudar a propriedade de condutividade também do eletrólito. Então bagunça bastante. Então o professor, a curiosidade, Hartmut Vogt, trabalhou bastante com isso, com esses eletrodos desprendedores de gases, né? E na literatura é bastante rica com isso. Para nós aqui, por enquanto, não interessa muito isso não, tá? Estou só falando porque é importante. Então, ou seja, a nucleação de bolhas varia a área real e a condutividade do eletrodo. Então, esse seria um eletrodo complicado de modelar. Vamos para outro eletrodo. Os eletrodos que têm uma camada de difusão de gás. Aqui, o aluno iniciante ele costuma causar uma confusão danada. Por exemplo, onde que isso é utilizado? Nas células a combustível do tipo eletrodo polimérico, tá? Membrana Neifeld, por exemplo, que a gente vai falar daqui um pouco, tá? O que acontece? A pessoa vê isso aqui tudo e fala, nossa, isso aqui é meu eletrodo. Não. O conceito de eletrodo é onde você tem a transferência eletrônica, né? Entre o ox, tem o ox-head, né? Você pode converter um no outro. Bom, neste tipo de eletrodo, você tem, por exemplo, o Soto Polymer Electrolyte, o SPE aqui, que seria, por exemplo, o Neifeld, né? Que é o condutor iônico. Um polímero que conduz prótons hidratados com mecanismos parecidos com aquele mecanismo de Grotthuss na água, né? Onde pula de uma ponte para outra, de uma forma concertada, e que garante que tem uma mobilidade iônica grande e uma condutividade muito boa, tá? Isso é bem simples, tem livros sobre isso, tá? Bom, aqui, nessa estrutura toda, o eletrodo, nem esse vermelho esse vermelho, por exemplo, seria platina microdispersa em cima do Neifeld. O que acontece é o seguinte, aqui no canal de distribuição do gás, ele está passando com alta velocidade, tá? Okay? Se você não criar uma zona de amortecimento, ele faz o arraste, faz a erosão dessa platina, que é o catalisador.
Então você tem aqui um carbono, então por exemplo, o gás está passando essa parte aqui, que seria o chama fluid manifold, canais de distribuição de fluido, né, que costuma ser do tipo serpentina. Ele tem que encontrar uma camada porosa, macroporosa, para dar a primeira amortecida nas zonas de convecção. E essa camada vai encontrar outra microporosa, uma camada que costuma ser tecidos de carbono com diferente mesh, tá? Ok? Materiais de carbono, porque tem que conduzir eletricidade, né? E aí vai amortecendo mais ainda de forma que chega a um ponto aqui dentro dessa camada que o gás vai desfundir até essa parte vermelha, que é o catalisador não disperso, no nível, por difusão. Sei? Então a difusão ela foi ajudada pela convecção até aqui. À medida que foi amortecendo com a distância as linhas convectivas, ele vai chegar por difusão. Obviamente a pressão aqui vai influenciar, quanto maior a pressão, mais essa difusão vai ser fortalecida, vamos dizer, né? A gente vai ver depois que mesmo nessas partículas, nem todos os pontos delas são eletricamente ativos. É somente aqueles que constituem, a gente vai ver, a famosa região de triplo contato, tá? Ou de 3 fases, ok? Então presta atenção, isso aqui é a estrutura toda por exemplo, do anodo ou do cátodo, depende se está polarizado positivo ou negativo. Mas o eletrodo, essa camada aqui em contato com o condutor eletrônico, que é o tecido de carbono, em contato com o condutor iônico, que é o SPE. Porque a hora que tiver as reações, o condutor, você vai ter na eletroneutralidade local, onde o H+, por exemplo, vai para o condutor iônico e o elétron vai para o eletrônico, vem até no coletor. Ok? Então tem que entender bem essa estrutura aqui, tá? Tecido carbono macroporoso inativo, não tem reação faradaica aqui. Tecido de carbono microporoso inativo, só vai ter reação faradaica na fronteira, aqui, ok? Nanométrica. Bom, esse é um eletrodo muito importante. Então aqui tem as ondas de triplo contato, né? Onde triplo contato ele vai encontrar gás, coletor primário sólido e o condutor iônico e o condutor eletrônico, tá? Ok? Senão não tem eletroneutralidade local, não tem transferência eletrônica. Não tem lugar para fuga também do produto formado e nem entrada do reagente. Eletrodos porosos, que a gente tanto falou dos supercapacitores, né? Por exemplo, carvão ativado, transition metal oxide, platina rugosa, tudo é poroso. E nesse caso, como é que é a porosidade? Agora aqui sim, ó, toda essa massa vermelha ela é um condutor eletrônico. Por exemplo, seria, por exemplo, um eletrodo de grafite muito com lixado, ou um eletrodo de rutênio muito rugoso, só para entender assim. E esses poros, se eles forem os que estou assumindo que são acessíveis pelo eletrodo, o eletrodo percola. Então você tem sim uma matriz eletrônica embebedada, entrelaçada com a matriz iônica, né? Então isso é tudo poroso, complicado de simular, mas de estudar, mas já é mais simples que esse aqui, de certa forma, tá? Depois a gente vai ver os detalhes sobre isso. Então, um condutor iônico em íntimo contato com o condutor o quê? Eletrônico, ok? Aqui, então, não tem percolação do eletrodo, ok? As junções estão só aqui nesses pontos aqui, ó. Aqui não tem percolação do eletrodo, tem entrelaçamento, né? Esses eletrodos que têm modelos característicos, por exemplo, algumas pessoas, já vi alguns enganos na literatura, acham que o modelo, por exemplo, chama de macro-homogêneo, porque como essa estrutura aqui é tão complicada, e a gente já viu que o modelo de Delevi, que trata essa estrutura aqui mimetizada como se esse polo fosse circular cilíndrico, não funciona muito bem para vários casos, na maioria dos casos não funciona bem. Então, Newman e Tobias, em 1962, na Journal Electrochemical Society, né, volume 109, página 1183, propuseram um modelo, e eles mesmos chamaram explicitamente o modelo macro-homogêneo, assim, durante todo o artigo, na discussão do artigo. Mas as pessoas que vieram depois, que aproveitaram a teoria deles, né, deu esse nome pegou, tá? Então, os originais desse modelo que trata essas fases iônica e eletrônica entrelaçadas sem dar uma geometria para poro, para estrutura, foi Newman e Tobias, né? Enquanto ao mesmo tempo, aqui de 62, o artigo de Delevi, 1963, né? A gente viu? E Delevi já tratava o polo cilíndrico ideal. Então, o modelo de Delevi é totalmente geométrico, tá? O modelo de Newman e Tobias não tem simetria alguma para tratar por geometria, ok? Tem apenas interpenetração das fases. Então essa é a famosa estrutura macro-homogênea de interpenetração das fases, tá? Depois disso aqui vieram gente que trabalhou em cima dessa ideia, Isolini, Vaza, Weidner, aquele modelo famoso que está nos review para supercapacitores, Paz, tchau, que trabalharam com o modelo macro-homogêneo para estudar vários
vários tipos de processos eletroquímicos, né? E em cima do basket o disquete que foi modificando, chegou na famosa linha B2, né? Onde você tem um canal iônico, um eletrônico, com uma impedância que conecta os dois, e você pode variar os elementos de cada fase e da interface. Esses modelos, os três aqui, estão no ZView, ok? O Levi também, né? Ok? Bom, C. Modelo de geometria e ângulo de contato e menisco. O que é isso? Nós vamos falar agora o caso dos GDELs, né? Que vai ser o foco maior nosso para da célula combustível, certo? Bom, vamos pensar aqui, ó. Nós temos então, eu usei aqui algumas vezes está chamado como quarto meio, porque o box faz questão, você vai pegar livro do box, para ficar um H mais aqui, não ficar dois, tá? Só porque ele quer focar no que é transportado na membrana. Bom, um quarto de O2 gasoso vai reagir com H+, né? Que está na membrana, no eletropolimérico sólido, no triplo contato, né? Vai capturar o elétron que vem do condutor eletrônico, por exemplo, do grafite, vai formar água. Se vai ser vapor ou se vai por líquido, vai depender da taxa de remoção do calor. Se remover muito calor, vai fazer dentro do próprio reator. Se não remover muito calor, ela vai sair na forma de vapor d'água, tá? Okay? É por isso que tem dois potenciais, que chama de potencial termoneutro, dependendo se o produto for gerado na forma vapor ou na forma líquida. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Então essa é a reação de Cathode, né? Ok? Uma redução. E a oxidação? Bom, o que gerou H+? Foi meio de H2, né? Entrou em contato na tríplice fronteira, vai formar o H+, que vai permear através da membrana, Neifel, ok? Liberar o elétron para o grafite, que vai circular obviamente no circuito externo, e esse vai passar para o outro lado para encontrar pouco oxigênio e produzir água. E você pode analisar dos dois jeitos. No livro estava assim, eu preferia mostrar a reação do anodo primeiro, que é mais didática, porque a hora que o hidrogênio fornece o próton e libera o elétron, aqui vai poder entrar em contato com oxigênio no cátodo, embora a gente saiba que isso tudo é simultâneo, não existe meia reação que ocorre, depois meia reação eletroquímica que ocorre, chama de semi-reações, desculpa, né? As semi-reações ocorrem simultaneamente, né? Aqui eu estou só mostrando de forma de um mecanismo consertado como é que seria a hierarquia dos eventos, tá ok? Mas isso aqui tem que ser simultâneo, senão não tem eletroneutralidade local. Ok? Então você vai ter meio de hidrogênio, mais um quarto de oxigênio, formando meio molde de água. Tá? Ok? Bom, o que é o problema então? Essa aqui é a cinética da reação, desculpa, é a equação semi-reação catódica, anódica, que é global, né? E cinética então, desculpa, tá a palavra. Como é que vai ficar essa questão? Essa questão da engenharia aqui agora, da engenharia eletroquímica de reatores, nós vamos falar um pouco depois. Eu tenho um curso que eu já lecionei aqui na UFJM em 2015 sobre engenharia de reatores eletroquímicos. É um curso extenso, então como ele é um curso, um semestre sobre isso, o que eu vou tentar colocar aqui nas aulas de armazenador de energia de bateria e fuel cells são só aqueles pontos principais que tem a ver com mecânica de fluido, uma equação para se precisar de um de Reynolds, esse tipo de coisa. Então não vou dar ampla, até porque essas coisas você pode achar em livro de engenharia eletroquímica no livro do Fuller Hart, tá? E do Pletcher Walsh, Industrial Electrochemistry, ok? Então, o problema técnico que ia ser resolvido no nível de engenharia é o que? Engenharia de célula que eu falo, e de configuração de eletrocatalisador como é que eu vou fazer o escoamento dos transportadores de carga? Que é o íon H+, a gente escreve H+, mas H3+, né? É o próton hidratado. E o elétron, né? E permitir ao mesmo tempo o trânsito dos reagentes, ou seja, a chegada de hidrogênio e oxigênio nos sítios ativos, né? E escoamento do produto formado, que é o H2O, na forma líquida ou vapor. Tá? Ok? Ó, tem outros tipos de célula combustível, tá? Que funcionam com outros combustíveis, né? Que oxida, por exemplo, hidrocarbonetos. Eu vou focar na mais famosa, ok? Senão a gente se perde aqui, né? Porque só isso daria um curso de um semestre, tá? Não estou falando de toda célula combustível. Esse desenho aqui está num livro muito antigo do Bockris, que é antes do Modern Electrochemistry, tá? O Bockris é um livro que é o pré-livro do Bockris, vamos dizer. Depois desse livro aqui que ele escreveu o Modern Electrochemistry junto com o Reddy, que é seu coautor, né? Esse livro é muito interessante. Esse desenho aqui é o seguinte: eu tenho um poro no anodo, tem um poro no cátodo. A verdade ele colocou assim, só para não ter que mostrar o eletrodo, o desenho ficar grande, tá? Então esse aqui pode se repetir, né? Muitos poros, né?
E tem a questão interessante que é o seguinte, eu tenho uma curvatura aqui, com a ação de Laplace, a gente vai ver daqui um pouco. Essa curvatura é o seguinte, do lado côncavo eu tenho o gás, do lado convexo eu tenho o eletrodo que conduz o SPI. Do lado, pode ser o SPI ou ser outro eletrodo, tá? Não precisa ser não, isso aqui é o que eu estou colocando vamos dizer, o que é mais moderno, tá? Tem algumas células combustíveis que trabalham com outros tipos de material, por exemplo, ácido fosfórico altamente concentrado, com camada microporosa, nanoporosa, microporosa otimizada, com algum tipo de plástico, antes de descobrir o NEIF, antes de inventarem o NEIF, aliás, né? Então aqui eu estou sendo mais didático, tá? Desculpa se eu exagerar nos materiais aqui, chamando um material por outro, é para ser didático. A gente sabe da equação de Laplace, que a pressão do gás, né? A pressão é 2 vezes o gama, que é a tensão superficial, cosseno de θ, que é esse ângulo aqui, dividido pelo raio do poro, certo? Então, aqui, ó, na curvatura, aqui no mesmo curvatura em relação à parede do poro, eu tenho meu ângulo θ, certo? Então, essa é a primeira coisa a ser observada, ok? Então, nesse aqui, eu vou entrar o oxigênio entra aqui, ok? O hidrogênio entra aqui. O que acontece? O hidrogênio, ele tem que entrar numa zona, só pode entrar nessa zona ativa, que é a zona de triplo contato, onde você tem ao mesmo tempo um lugar para escape do elétron e do próton. É só onde o ângulo de contato está sendo formado aqui, ó. Então, se você jogar a platina ao redor todo aqui, você está desperdiçando platina. Vai ser sítio inativo. O sítio ativo da célula combustível é só nesses pontos que eu pus de preto aqui, ó. Ok? Que é onde você tem um ponto onde o elétron pode escoar para o condutor eletrônico e o próton pode escoar para o condutor iônico. Ok? Senão você não vai ter reação. Tá? Ok? Isso aqui é um experimento muito fácil de fazer. Você pega uma tela bem grande, grossa, pressiona no NEIF de um lado e do outro, põe uma solução salina e vai vendo resistência. Você pega uma bem fininha e coloca dos dois lados e faz. Se ela vai medir ácido inoxidável. Vai desgastar, mas você vai ver que aí você vai ter que a impedância da célula diminuir abruptamente. Você vai aumentar o número de contatos, triplo contatos. Ok? Eu já fiz isso muito no laboratório. Pode mostrar para os alunos. Então, isso aqui é o tipo de menisco, né? Ok? Então, isso aqui é a descontinuidade. Só para mostrar que o eletrodo não está nessa dimensão. Tá? Então, essas aqui são as zonas do tipo contato. Ó. Tá? Só aqui que ocorre a reação paradática. Porque é só aqui que permite ter a eletromobilidade local, e tem a entrada de reagente e o escape do produto. Ok? Então, fazendo um gráfico, que eu também peguei dentro do Bolcas, tá? Ele mostra o seguinte: se eu tenho então, pegando um desse aqui qualquer, eu tenho aqui a parte côncava, né? Onde o gás entra, tá? Por exemplo, essa quantidade de platina que está aí nessa parte aqui, ó, ela seria totalmente desperdiçada. Ok? Somente a platina que está aqui e que está aqui é que seria aproveitada. E ele mostra o seguinte: no meio entre as duas placas, vamos dizer condutoras, né? Placa na verdade, não os poros, nós temos um raio do poro, então, né? E ele dá uma curvatura aqui no ponto máximo aqui, né? Se você vai entrando para a esquerda, você vai diminuindo essa altura aqui que ele chama de delta. Esse delta aqui vai acabar fazendo a correspondência com a espessura da camada fusional da teoria de Nernst, que é para eletrodo plano. Ok? Lembrando da teoria de Nernst, para eletrodo plano, né? Que a gente tem que o coeficiente de transporte de massa é o coeficiente de fusão médio dividido pela espessura da camada fusional. Ok? Bom, então, para mudar o coeficiente de fusão fixo, nós temos que quanto menor for a camada de fusional, maior o coeficiente de transporte de massa. E vem explicando. Como se vai afinando bastante, o coeficiente de transporte de massa vai aumentando muito. Só que não pode afinar muito, porque se chegar aqui na ponta, não tem nem como ter reagente para incorrer no processo eletrolítico, né? Ou no processo, no caso aqui da célula combustível, né? Estou falando que essa teoria aqui serve tanto para eletrolisador, por exemplo, você pegar água e fazer o water split, produzindo hidrogênio e oxigênio, como no caso da célula combustível, você injeta hidrogênio e oxigênio e produz água e obtém energia. Ok? De acordo com alguns cálculos de estimativa, essa camada de fusão aqui, ela é em torno de 1/500 da camada de fusão de Nernst normal. Tá? Ou seja, o coeficiente de transporte de massa vai lá para as alturas. Isso é o que implica que a célula combustível eles funcionam com 2 amperes por centímetro quadrado de corrente. Só que essa densidade é aparente, obviamente, né? Que a gente vai ter ciclo onde ela está altamente localizada e lugar onde ela nem tem, como você está vendo aqui, né? Mas a média, só tem gente que calcula assim que é totalmente poroso, né?
Então isso que origina as altas densidades de corrente na célula de combustível do tipo eletrodo do solo, tá? E o gráfico correspondente a esse seria o seguinte, ó. Tem que passar por um máximo, porque aqui na ponta a reação vai ser zero. Aqui também ela vai ser zero, porque aqui só tem eletrodo. Então, esse máximo passa mais ou menos aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Onde não é nem o começo do menisco e nem muito distante dele. Essa região aqui que se tivesse jeito de otimizar na prática, aqui bastaria colocar a platina só aqui. O resto aqui tudo é desperdício de platina. Mas, infelizmente, embora já tenha um ajuste muito fino para fabricar isso, mas fazer perfeitamente não consegue até hoje motivo outro, né? Ok, mas já otimizaram bastante nos últimos 30 anos, aliás, para fazer isso, tá? Que é fazer a platina monodispersa em cima do eletrodo com um PTFE para criar grupos hidrofóbicos e otimizar a corrente elétrica local, tá? Então a corrente passa por um máximo, essa distância eu chamei de x estrela, tá? Ok? Enquanto que essa curvatura aqui, ó, redesenhada está até aqui, ó. Então muito antes da curvatura ficar ascendente, a corrente já caiu de novo para... Então ela tende a zero à esquerda e tende a zero à direita desse x estrela, ok? Então essa que é a grande questão dos eletrodos. Na prática, otimizar isso não é fácil. É por isso que às vezes você gasta platina e não tem um bom resultado do seu combustível, né? Os pioneiros sofreram muito com isso, né? Essa é uma das questões. Essa aqui é a questão do triplo contato, tá? Ela é a questão de formar um menisco, que tem a ver com a espessura vamos dizer, do poro, né, médio. Ela é primordial para a célula combustível tipo eletrodo por metro sólido, tá? Outro artigo importante desse tópico D, conversão de energia indireta e direta. O que é isso? As máquinas térmicas, né? Vamos falar do ciclo de explosão, do motor a gasolina, por exemplo. Ou vou falar mais simples, do Carnot, duas adiabáticas e duas isotérmicas, né? Todos estudam de fisicoquímica em termodinâmica, né? Olha mais a máquina de Carnot. O que é a máquina de Carnot? É uma máquina ideal, ela não existe, não tem como ser construída do ponto de vista real, porque ela é idealizada, né? Não tem atrito, não faz barulho, né? A dissipação de energia dela é intrínseca, ou seja, o fato de existir um movimento que vai entre duas adiabáticas e duas isotérmicas gera isso aqui, ó, que a eficiência da máquina de Carnot é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. O que mostra? Eu faço uma analogia aqui, não é muito certa, não, mas que o aluno iniciante ajuda. Só se a fonte fria tivesse no zero absoluto, é que a eficiência da máquina seria 100%. O que seria a fonte fria para cada locomotiva, por exemplo? Se o escapamento da locomotiva que sai aquele vapor, jogasse aquele vapor no zero absoluto. A gente sabe que isso não acontece. Então, a máquina térmica tem a eficiência muito baixa. Okay? Então, TQ seria, entre aspas, a temperatura da fornalha e TF a temperatura de saída. Ok? Só que o que acontece na máquina de Carnot? Ela é idealizada. Ela não considera o quê? Nenhum tipo de atrito entre as peças do pistão, sistema êmbolo-pistão, né? Sistema pistão-cilindro, né? Ou êmbolo-cilindro. E também não considera as viscosidades do óleo que lubrifica, por aí vai. Então a eficiência da máquina real ainda é muito menor que a de Carnot. Então se a de Carnot fala que é ruim, para dar a diferença de temperatura, a real vai ser muito menor, tá? Ok? Então esse é o que chama de sistema de conversão indireta, porque passa por ciclos, tá? Você não vai pegar a energia direta do combustível para transformar em energia mecânica, vai passar por um ciclo intermediário, onde vai ter um desperdício grande de calor. Como é que essa máquina opera? Quem estudou fisicoquímica ou termodinâmica sabe. Em P e T variáveis em ciclos, né? Tem velocidade ideal, mas o P e T é variável, o movimento do pistão e o ciclo fechado. E como é que é no caso eletroquímico, que é um método de conversão direta? A gente trabalha em outras condições que não tem nada a ver com Carnot, não tem limitações de Carnot aqui. Vai ser em P e T constante para a gente fazer uso da expressão de Gibbs para sistema reversível, ok? Ainda vai ter a condição de idealidade que a gente vai ver da reversibilidade, né? Que é expressa também no Carnot, que é reversível. Só que a gente vai ver uma questão importante aqui. Não tem ciclo. Então nós temos que ΔG, ΔH mais ΔT. Então o que é eficiência aqui? Não vai entrar temperatura na jogada. Vai entrar que é um módulo ΔG dividido por ΔH, porque ΔG, ΔH mais ΔS. E ΔG viu nas aulas passadas, ΔG menos NFE, né? O NFU aqui, o potencial de equilíbrio, voltagem de equilíbrio, né? Dividido por ΔH. Então, a gente tem que o real vai ser essa parte ideal aqui, que tem a ver com o potencial de equilíbrio, que é a força eletromotriz, por exemplo, né?
Força automotriz, a gente sabe que é uma corrente drenada quase que infinitesimal para medir diferença potencial. Vai ser a NF, esse potencial decréscimo do somatório todo sobre o potencial de ativação, transporte de massa, transferência de elétron, e menos a resistência equivalente em série da corrente está passando. Então nós vamos ter esse decréscimo aqui, ok? Então nós vamos ter perdas sobre potenciais e resistências, ok? Então essa é a diferença entre Carnot, que é indireto, e entre energia livre de Gibbs convertida em energia elétrica, que é direta, tá ok? Então fazendo analogia, isso que eu peguei também num artigo sobre o assunto, né? Máquina térmica tem a limitação intrínseca de Carnot, que você não consegue remover. O que é intrínseco? É uma coisa que a limitação intrínseca nesse caso que significa o seguinte: não importa quão bom seja a equipe de engenheiro, eles nunca vão remover esse problema aqui. Porque é uma coisa fundamental, que não depende de geometria, de operação, de coisas que a engenharia pode resolver, de estrutural, de nada. Não depende de condições experimentais, ok? Então, as perdas térmicas, né, intrínsecas na teoria de Carnot, elas não são passíveis de otimização na prática. Isso não adianta, você nunca vai conhecer, fazer uma máquina que vai ser igual, vai ser igual ao Carnot, tá? Ok? Então, e ela já prevê isso, então, de 50% a 80% de perda térmica, ok? De 10% a 20% vai ser atrito, fenômenos dissipativos irreversíveis, né, que são extrínsecos, isso aqui sim. Essa parcela aqui você pode melhorar ela, porque você troca um óleo pior por óleo melhor, um retentor de borracha por um retentor de teflon que dá menos atrito, e por aí vai, vocês entenderam, né? Um metal que esfrega no outro lá, no pistão, na camisa, que vai diminuir o atrito, isso aqui é utilizado. Tá? Os engenheiros trabalham aqui, tá? Aí, como os engenheiros só podem trabalhar aqui, que é a parte otimizada, aí sobra entre 10% a 30% de energia elétrica disponível, ok? Vamos supor que você queimou hidrogênio e oxigênio usando um motor de combustão interna. Desculpa, queimou o hidrogênio na presença de oxigênio, que é o comburente, né? Hidrogênio é o combustível, oxigênio é o comburente. Você vai obter no máximo 10 a 30% de energia, que é original, que era do hidrogênio. Já na célula combustível, que não considera Carnot, que não faz sentido algum, o método de operação é outro, né? As condições são outras, não tem movimento, não tem ciclo, e P e T é constante, ok? Aí a gente vai ter que essa energia que sobra para ser convertida em energia elétrica vai variar de 60% a 90%. E aqui tem um detalhe importante. Como o que é o T vezes ΔS, né? Essa parcela aqui, com calor, né? O calor natural que perde reversível, aquela energia irrecuperável, que às vezes a gente fala brincando que é o pedágio que a gente paga no mundo real, mesmo sendo reversível, para usar o ΔG. Esse pedágio é o T vezes ΔS. Só que esse pedágio às vezes chuta para cima. Se, dependendo da variação de entropia, por exemplo, a queima do grafite, você vai ver alguns livros, tem uma eficiência maior de 100%. Por quê? Porque a entropia do produto final vai dar um ganho nisso aqui, tá ok? Ela vai diminuir a entropia, que depende de como as moléculas se arranjaram, tá? Ok? Então, por isso que aqui, mais ou menos, T vezes ΔS, você pode perder em torno de 10% ou ganhar 10%. Então, a eficiência, juntando aqui, ainda tem essa aqui é a parte otimizável, né? Ok? Isso aqui tem a ver com a reação intrínseca. Isso aqui é a parte otimizável que os eletroquímicos e os engenheiros eletroquímicos trabalham, ok? Que é de 10% a 20%, que é de 20% a 30%, né? Então, juntando, que aqui o ganho já é grande, em vez de 10 a 30, é de 60 a 90, nós temos essa parte otimizável aqui, que é como? Mexendo na eletrocatálise. Se você melhora a eletrocatálise, você diminui o sobrepotencial de ativação para transferir o elétron da corrente. Se você melhora a geometria de célula, você aumenta a corrente limite e diminui o sobrepotencial de ativação para transporte de massa. Então, isso aqui é onde a gente trabalha. Então, aqui é onde os engenheiros trabalham no motor térmico e aqui é onde os eletroquímicos trabalham. Então, essa é a parte que dá para mexer. Os dois tipos de conversores, entendeu? Ok? Então, essa é a importância. Se eu pegar o mesmo combustível, botar na máquina térmica, 10 a 30% de energia útil, potência útil. Se eu coloco isso na célula combustível, vai ser de 60 a 90%. Isso aqui na prática hoje está em torno de 75% utilizado. Tá? 75% é um número bonito para colocar aqui, que muitos dispositivos práticos funcionam com 75%. Então, aqui já fez o bola, de máquina térmica e fuel cell, célula combustível, não dá para entender. Então, o aluno iniciante já dá para direcionar agora o estudo na parte termodinâmica para entender isso melhor. Tá? Uma coisa que é importante falar é o que se chama de economia do hidrogênio. Essa economia do hidrogênio
não é economia de uso não, tá? É uma economia, tá? Tem a ver com toda a estrutura da cadeia do hidrogênio. Isso foi proposto em 1920 e pouco do século passado, e o professor Box comprou essa ideia nos 3 livros deles, nos 2 livros que antecedem o Modern Electrochemistry e no Modern Electrochemistry, ele fala nessa forma, tá? Porque é você ter centros de energia, por exemplo, você pega energia solar, energia atômica, de usina atômica, fotovoltaica, e converte a eletricidade, ok? Você pega essa eletricidade, faz a eletrólise, todo hidrogênio. Você pega esse hidrogênio com tubulações resistentes. Resistente é o seguinte: o hidrogênio ele penetra muitos materiais, aí ele causa estresse e dá rachadura. Então, não é qualquer tipo de material metálico que se pode usar como tubulação para hidrogênio, tá? Ele gera estresse nas redes do metal, o metal trinca, dá maior problema. Então, isso aqui é a ideia passiva de ser feita, mas que a implementação é muito cara. Mas até hoje, eu digitei esses dias, eu fiz uma busca, né? Hydrogen Economy, tem vários artigos em revistas ambientais, de energia, no caso dos Estados Unidos, lá a parte ambiental de energia dos Estados Unidos estuda bastante isso, tá ok? E levar esse hidrogênio até o local de uso dele, de distribuição. Podia ser um posto de gasolina, por exemplo, que era antigo posto de gasolina, vai virar um posto de hidrogênio. Uma característica por quê? Porque o hidrogênio tem uma viscosidade muito baixa. Então, os cálculos que alguns teóricos fizeram é o seguinte: tem muito menos, se essa tubulação fosse implementada, tivesse, tipo assim, fizesse ad infinito, não vai ter substituído de novo, dá para fazer. A questão é a seguinte: você tem menos perda de viscosidade, que é esse fenômeno dissipativo, né, do transportar o hidrogênio num tubo, mesmo que as dimensões apropriadas e a queda de dispersão apropriada, do que usar essa energia elétrica bem anterior e transmitir ela por linha de transmissão, que se usar cabo de alumínio vai dar muito mais perda do que isso aqui. Essa é a lógica toda. Menos a perda hidráulica vai ser menor que a perda elétrica. Se alguém der algum artigo sobre isso, vai entender. Okay? Tem alguns outros tipos de explicar isso também, dá mais o grossão que tá, que o professor Box tanto fazia propaganda disso aqui. Tá? Embora isso aqui tenha, como se diz, algumas utopias aqui, mas a ideia é bonita para gerar a questão do mundo mais sustentável. Então, você acha isso em vários tipos de assunto, tá? Desde eletroquímica até química ambiental, princípios físicos e por aí vai. Então, de princípios físicos da atmosfera e vai, revistas diversas. Tópico E: principais materiais de eletrólito sólido, tá? Nature, principalmente o 117, que não é reforçado, né? Que a gente usa na pesquisa fundamental. Foi criado mais ou menos pelo Dupont em 1970, a partir de uma melhoria do material que eles tinham usado na Apollo, né? Apollo ou Gemini, eu não lembro qual das duas missões espaciais. E um óxido misto, que acredite se quiser, mas é verdade. Foi proposto esse óxido, vai ver que é ITRA estabilizado com zircônio, que é o que chama de Nernst Glover. Nernst, aquele da famosa termodinâmica, né? Físico, que estudou muito termodinâmica, a equação de Nernst. Ele propôs esse material em 1897. Esse material depois foi sendo usado em várias coisas, da década de 70 para cá. É um tipo de material desse que se usa na famosa sonda lambda de motor de combustão interna para fazer o controle do gás do combustível carburante, tá? E é esse material aqui que é muito utilizado, que é o mais utilizado no combustível. Tem vários materiais tentativos, mas os mais factíveis até hoje é você ter na solda oxide fuel cell um anodo de ítria estabilizado, que chama ítria estabilizado zircônio, né? Ou seja, zircônio estabilizado por ítria, né? Contendo níquel como sendo um anodo. Tem várias configurações isso aqui. Tem uns que eles chamam de cátodo sobre o eletrólito, anodo sobre o eletrólito. Assim, o que está sobre é o que é mais grosso. Eu peguei a configuração que tem mais viés prático, que é essa daqui, ó, que é o anodo sobre o eletrólito. Ou seja, o anodo tem cerca de 1 milímetro, né? O cátodo tem cerca de 150 micrômetros e a espessura do eletrólito em torno de 15 micrômetros. Esse eletrólito não pode ser muito grosso, porque a resistividade dele é muito grande, né? Esse eletrólito aqui, ele conduz que se chama de ânion óxido, né? Ou A2-, né? Então, o zircônio estabilizado com ítria, ele tem uma percentagem de 92% de óxido de zircônio, mais em torno de 8% de óxido de ítrio, ok? Isso a 1000 graus Celsius, esse material, ele tem uma condutividade
em torno de 290 Siemens por centímetro, okay? Que é bem aceitável, né? Só que tem que estar a 1000 graus Celsius. Aí vem um problema de engenharia que já faz tempo que o pessoal está trabalhando, né? Já tem vários protótipos que grandes, inclusive nos Estados Unidos e em outros países, que é o seguinte: isso aqui tem que ser muito bem construído, porque se você tiver uma diferença pequena dos coeficientes de dilatação térmica desse material com esse, você vai ter rachadura no material. Vai dar um maior problema. Então é por isso que você vai ter a hidroestabilidade de zircônio aqui, no catodo, no anodo e no eletrodo. É para que o coeficiente de dilatação não seja muito diferente, na verdade tem que ser praticamente quase o mesmo, porque em 1000 graus Celsius vai criar rachadura. Você não teria ruptura e acabou. Aí vai destrói o material, ok? Então, outro detalhe desse material, tá? LSM é o lantânio, né, com estrôncio e manganês, tá? Ok? Costuma ser estequiometria, que é 0,5, 0,5 e 3 vezes delta, porque isso aqui é não estequiométrico, esse óxido, né? Ok? Então, lembrando um detalhe, esse anodo aqui, que tem o hidroestabilidade de zircônio com níquel, ele é um condutor eletrônico, né? Ok? E ele é envenenado facilmente por carbono e enxofre. Então, essa célula aqui não é muito boa para usar combustíveis fósseis, não. Ela envenena facinho. Aí tem outras células, não vou falar que senão a aula fica muito longa, tá? Ok? Tem livros inteiros sobre isso, né? Ok? Então, e enquanto que o LSM aqui é o lantânio, como eu comecei a falar, o manganês, né? Ele é um condutor misto do tipo iônico eletrônico. E aqui é outra coisa, tem que saber dosar esse grau de misto aqui, do quanto que é eletrônico, quanto que é por causa do curto-circuito, né? A gente já viu que é eletroquímica, a gente tem um condutor eletrônico, condutor iônico, condutor eletrônico, né? Então, se dependendo disso aqui, você vai dar o curto-circuito. Eu tenho que ter muito cuidado aqui para fazer o iônico eletrônico aqui do jeito apropriado, tá? Ok? Dependendo das junções aqui onde vai dar o curto-circuito, né? Ok, óbvio que a gente entrar mais depois pra frente, eu vou falar sobre isso, tá? Então lembra, nós usamos até hoje como material de referência o Nafield na década de 70, do DuPont, e uma fórmula de óxidos dada pelo Nernst em 1897. Até que onde que se sabe, para essa configuração aqui não tem, para essa configuração dessa célula aqui, não tem nada melhor que isso. E para o caso da outra, que ele vai falar agora, não tem nada melhor que isso, tipo, tem de eletrodo. Okay? Temos que chegar perto. Tem um outro eletrodo que usa no estado sólido aqui de óxido, que em vez de conduzir oxigênio, conduz próton. Tem sim. Só que eu não vou falar dele não, porque ele tem menos viés tecnológico que esse aqui, ok? O que importa então aqui é a célula mais competitiva, é que tem o anodo mais grosso, tá? E o cátodo mais fino. Okay? E usa o ítrio para ter menos perdas de energia, tá? Okay? Menos positivo. E a Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, o pessoal chama de PMFC, né? Aqui, aí já, enquanto que o material é contínuo, né? Um condutor contínuo, aqui está aquela questão que eu mostrei no desenho ali. Aqui nós vamos ter um mesh de carbono, tecido de carbono mais aberto, para amortecer, né? As linhas de convecção da serpentina que distribui o gás, né? Que depois vai para um mesh mais fino. Esse mesh mais fino, agora explicando melhor o que está ali, ele é carbono muito microparticular, nanoparticular na verdade, com PTFE, né? Que é o nosso colega lá do Teflon, né? Por quê? Para criar sítios hidrofóbicos aqui, ok? Porque senão você vai ter um problema na hora da água no poro, tem o gás de um lado e a água do outro. Não pode ser hidrofílico, tem que ser hidrofóbico, tá? E para facilitar o escape da água. Porque lembrando aqui, ó, que a água ela é produzida então no cátodo, né? Você vai ter que ter esse sítio de forma que ele seja hidrofóbico para um lado e hidrofílico para o outro, para ter o escape da água, entendeu? E não facilitar o escape de gás e outras coisas. Então aqui nós temos no centro o SP, que é o Solid Polymer Electrolyte, que é o Nafield, que é um condutor de próton hidratado, obviamente. Eu escrevi aqui H+, por questão de fazer uma anotação mais simples, né? E o material eletrativo estaria aqui, ó. Tá? Que é o que a gente falou da platina, né? Microdispersa, nanodispersa em cima do contato. Isso aqui chama Membrane Electrode Assembly, tá? Se você ver algum dia, tá? MEA, tá? Membrane Electrode Assembly, tá? Ou seja, o conjunto eletrodo membrana. Isso aqui é muito utilizado. Então, às vezes, a pessoa nem vai falar desse conjunto, vai falar MEA, Membrane Electrode Assembly, tá? Ou seja, o conjunto eletrodo membrana.
Então aqui é simétrico, tá? A diferença é o seguinte, então aqui lembra, gas diffusion layer, não é o eletrodo só que está aqui, ok? O eletrodo é a parte final, terminal que encosta no eletrodo, é gas diffusion layer, certo? Então nós vamos ter a difusão gasosa amortecida, das linhas de convecção, né, como eu falei, dos canais distribuidores de gás. Aqui, então teria aqui a serpentina, aqui, e aqui a serpentina, ok? Do lado do hidrogênio, sai excesso de hidrogênio, recupera ele, vai bombeando, e do outro lado sai água, forma líquida, forma vapor, como eu falei, dependendo da temperatura que está o sistema, tá? Ok? Os gases de escape. Detalhe dessa célula aqui. No anodo, a platina não dispersa em carbono de alta área superficial, que é Specific Surface Area, né? O material tem uma área muito alta, tipo parecido com o que se chama de quase negro de fumo, né? Parecido material. Eles fazem um material que é um misto que chega quase entre negro de fumo e o carvão ativado, tá? Tem alguns, eles têm nomes comerciais, aí vai ver depois esses materiais, tá? Essa é a realidade do anodo. Lembrando, o que o anodo faz? No anodo, a gente tem o quê? A redução do hidrogênio, né? Ok? Desculpa, a oxidação do hidrogênio. Não fala besteira não. Só que, do outro lado, que é no cátodo, então no cátodo para a reação inversa, né? Nós vamos pegar a redução do hidrogênio. A redução do hidrogênio, como uma reação de 4 elétrons, né? Se estiver balanceada, ela vai ser, no caso aqui, muito mais complicada tem uma cinética muito mais complicada, não vamos entrar nesse detalhe, vai depois, mais no final do curso eu falo disso, porque é o seguinte, tá? A lógica eletroquímica é o seguinte, quanto mais elétrons estiver transferido no processo da molécula, mais etapas o mecanismo vai ter, mais ela vai se tornar difícil de ocorrer. Obviamente vai ter uma etapa lenta, só que as barreiras energéticas, a etapa lenta vai ser mais alta, na maioria dos casos, tá? Ok? Então, a cinética de reações do hidrogênio, elas são muito mais lentas, muito mesmo. É de 10 mil vezes para cima, de 1000 vezes a 10 mil vezes para cima mais lento do que as reações envolvendo o hidrogênio. Então, o oxigênio é muito mais difícil. Ok? É por isso que em vários modelos de célula combustível, desse caso aqui, como as resistências estão em série, a gente considera a resistência para a reação de ativação, a reação de transferência eletrônica do hidrogênio, que é frente ao oxigênio. Ok? Então, de simplificar os modelos matemáticos, né? Então, a carga de platina que vai ter que pôr aqui no cátodo é em torno de 10 vezes a quantidade de platina que você coloca no anodo, quando dá a célula do tipo hidrogênio e oxigênio, né? Ou, no caso de uma plana direct, metanol fuel cell, célula combustível usando metanol, né? Também existe, né? Tem algumas coisas controversas até hoje sobre qual é o real mecanismo de oxidação, que o pessoal estuda até hoje. É uma reação complicada, bem mais complicada, né, com uma molécula maior ainda. Aqui tem que usar uma liga de platina-rutênio, senão não vai ter tolerância nenhuma para o CO. O CO vai envenenar o catalisador e a célula para de funcionar. O CO envenena rapidamente a platina pura, tá? O falecido professor, que era editor da Química Acta, que eu esqueci o nome dele, trabalhou muito com isso. Um antigo professor, Wieckowski, Hammett, Wolf Wilstich, a esposa do Wilstich. Esse pessoal dessa escola trabalhou bastante com isso, tá? O pessoal da Inglaterra, tá? Então tem trabalho sobre isso, tá? E depois eu passo algumas referências sobre isso, tá? Okay? E lembrando então que o material de referência para o SPE é o Nafion, tá? Tem algumas membranas hoje em dia que chegam bem perto dele, tá? De 15 anos para cá, a coisa melhorou bastante. Antigamente, as membranas que eles sintetizavam, tinha algumas russas de outros países, e outros não chegavam nem perto. Hoje em dia está melhorando bastante. Então, ele tem alta estabilidade química. Quando pressionados por camadas nanoporosas, ele tem uma estabilidade mecânica boa também, né? Porque, obviamente, se você pega ele se arrasta, mas quando ele está comprimido entre duas camadas, que a porosidade é muito baixa, a resistência dele fica boa. E tem ele reforçado, que é o Nafion, eu esqueci o número dele, 117, ele puro, reforçado com Teflon. Eu esqueci o nome, depois eu passo para vocês aqui, tá? Ok? Então é isso, pessoal. Essa aula de hoje é um preâmbulo geral para entender onde estão as potencialidades, os problemas a serem desenvolvidos, o que já foi resolvido. Tem muita coisa a ser resolvida, tá? Lembrando que coisa a 1000 graus não é fácil de trabalhar. Lembrando que você está injetando hidrogênio aqui, isso vira quase com uma bomba.
vazar, então imagine injetar hidrogênio numa coisa a 1000 graus, então a coisa não pode ser mal feita. Aqui tem toda a questão do eletrodo, do custo quase todo só nessa parte aqui, ó, quanto de platina que usa aqui e essa membrana que tem alguns micrômetros, só depois de 200 micrômetros de espessura. Já aqui está em outros materiais, então os materiais que não são tão caros, mas é difícil trabalhar com a célula com a temperatura muito alta. Aqui a temperatura pode ser amigável, por exemplo, de 30 até 80 graus Celsius, ou até mais um pouco, mas os materiais são caros demais, então é isso que tem que trabalhar, ok? Mas a força está ali, ó, de como é que eu capturo energia para ter uma pegada de carbono praticamente zero, se você usa uma célula de hidrogênio, oxigênio, dependendo de onde vem hidrogênio, obviamente, né? Pegada praticamente zero é difícil, a gente sabe disso, é uma utopia. Eu estou querendo dizer que, assim, de perto disso aqui, a gente pode falar que a pegada de carbono, ou seja, tanto de carbono ter envolvido o processo por trás disso tudo, é praticamente zero perto das máquinas térmicas. Aí vem aquecimento global, poluição ambiental, aqui você vai estar queimando o oxigênio do ar, então, que tem maioria de nitrogênio, vai produzir óxidos de NOx, que tem problema ambiental, então tem essa coisa toda. E um detalhe importante, a célula combustível, na maioria dos casos, né, a gente não injeta aqui hidrogênio puro, tá? A gente pôs aqui a reação para ficar fácil deles. Mas se pega oxigênio puro, tá? Pega o ar, injeta o ar, tá? Então vai injetar outras coisas além do oxigênio. Por isso você vai ver os balanços de massa, às vezes a gente vai ver depois, que entra nitrogênio jogado, a gente vai ver, embora é porque não se injeta oxigênio, pega o oxigênio emprestado do ar. Se injeta ar de um lado e o hidrogênio sim do outro lado, ok? Isso a gente vai ver depois no curso, ok? Então essa primeira aula é um preâmbulo do que a gente vai ver.